Tão prezado Monsenhor Chamel, cumprimento também o Padre Wallace, que está trabalhando e exercendo toda essa dimensão litúrgica, dando uma solenidade na nossa celebração, as irmãs aqui presentes, irmãos, e tantas pessoas também que estão acompanhando esta solenidade, esta celebração da Eucaristia, através dos seus ecrãs virtuais, neste momento em que toda a Igreja, vivendo esta preocupação da Boa Nova, da mensagem revelada, e sabendo desta grande necessidade do nosso isolamento social, por outro lado, a palavra de Deus sempre caindo e tentando enriquecer com aquilo que São João Grisóstomo falou lá no início da igreja, a igreja doméstica, a gente começar a perceber os apelos de Deus em família, alimentando sempre através da mesa da palavra, esta palavra que nos enriquece, esta palavra também, como nos ensinou o Papa João Paulo II, no documento Reconciliação e Penitência, esta palavra que nos santifica, a palavra de Deus nos santifica, não só a Eucaristia, esta comunhão, mas a própria palavra de Deus nos santifica. E hoje nós estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer, é primavera na vida da nossa igreja. Cristo ressuscitou, Cristo venceu os grilhões da morte. E nós somos chamados a conhecer bem este acontecimento histórico para que nós possamos crescer na graça, na sabedoria e na santidade diante de Deus. Nesta semana, nós tivemos a grande oportunidade de aprofundar momentos importantes da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira especial, a sua morte. Jesus, por causa do reino dos céus, por causa do reino de Deus, ele foi condenado à morte de cruz. Naquele tempo existiam vários tipos de morte. A morte pela decapitação, cortar o pescoço da pessoa, a morte pelo apedrejamento, levar as pessoas para fora da cidade, a morte pelo fogo, queimar as pessoas, e também dentro da cultura dos romanos existia a morte de cruz, que eles tinham copiado tudo aquilo que era dos persas. E tinha todo um ritual, levar o condenado, passando por ruas movimentadas, para que as pessoas pudessem ver, olha o que ele fez, e se eu fizer, eu vou ter também a morte de cruz. E tudo isso aconteceu numa sexta-feira. Jesus morreu às 15 horas, e ali houve um transtorno. As pessoas, alguns judeus, queriam tirar aquele corpo, porque já estava aproximando o sábado e era a grande festa da Páscoa, da libertação do povo para a terra prometida. De repente, José de Arimateia conversa com as autoridades e eles conseguem tirar o corpo de Jesus e levar para um sepulcro. E aí que nós começamos a entender o evangelho de hoje, quando o evangelista diz, olha, duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, foram ao sepulcro ver o próprio Cristo. E se nós olharmos em outros textos das Sagradas Escrituras, que tem essa sensibilidade de falar a respeito da ressurreição, quando levaram Jesus para o sepulcro, estava lá olhando, observando Maria Madalena e esta outra Maria.
eles arrumando, colocando Jesus, toda aquela situação, e estava ali as duas observando. E naquela madrugada, aquelas duas mulheres, elas retomam, elas que viram o Jesus morto, o Jesus que foi enterrado, o Jesus que colocaram naquele sepulcro. De repente ela chega, elas estão lá, dá aquele trovão, aparece um anjo de uma dimensão de relâmpago, de repente aparece Jesus, e Jesus, elas fazem a experiência do Cristo ressuscitado. Elas que viram o Jesus morto, o Jesus crucificado, agora essas duas mulheres fazem a experiência que Jesus ressuscitou. Jesus, ele venceu os grilhões da morte. E é uma coisa muito difícil, se a gente puder aprofundar, essa mulher, Maria Madalena, ter que anunciar a ressurreição de Jesus. Maria Madalena, ela foi criada, ela tinha uma concepção teológica bem diferente dos judeus. Os judeus acreditavam na ressurreição dos mortos. Os judeus, eles acreditavam na existência dos anjos. Eles acreditavam na imortalidade da alma. E só que os saduceus, eles não acreditavam na existência dos anjos, na imortalidade da alma, e nem na ressurreição de Cristo. E agora ela faz a experiência, ela que tinha uma concepção teológica dos saduceus, elas vê o Cristo ressuscitado, aquele Cristo que foi morto, crucificado, ela vê que o próprio Cristo ressuscitou. E todo o fundamento da nossa fé, nós possamos entender através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje nesta capela de Santa Teresinha, porque Cristo ressuscitou. Nós temos a igreja, porque Cristo ressuscitou. Nós temos os sacramentos, porque Cristo ressuscitou. E esta crença na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos dizer que Cristo ressuscitou por causa de um túmulo vazio. São João fala muitas vezes, quando vai narrar o evangelho sobre a ressurreição de Jesus, repete 7 vezes a palavra túmulo. Tem uma dimensão teológica em relação a isso. A nossa fé, ela não está num túmulo vazio. Os soldados poderiam ter muito bem roubado o corpo de Jesus e falado, olha, Jesus ressuscitou. A nossa fé, ela não está fundamentada naqueles lençóis mortuários. Existe toda uma espiritualidade, uma mística do sudário. Pesquisando, fala que é de Jesus, fala que não é de Jesus. A nossa fé não está ali. Amanhã fala, olha, é de um judeu que morreu naquela mesma época, tinha o mesmo tamanho, a mesma idade, mas não é Jesus. A nossa fé não está fundamentada nem num túmulo vazio e nem naqueles lençóis mortuários. A nossa fé na ressurreição é porque essas duas mulheres, elas fizeram a experiência do Cristo ressuscitado e elas deram o verdadeiro testemunho. A mulher, ela sempre dá o testemunho. Quem que deu o testemunho da fé para nós? As nossas mães, as nossas avós, tantas pessoas que cuidam, que falaram a respeito. São as mulheres muitas vezes que levam as crianças nas igrejas, acompanham as crianças, a dimensão do testemunho. E essas duas mulheres, Jesus diz, olha, vocês vão agora dar testemunho. Vocês que me viram morto, vocês me viram crucificado, agora vocês vão estar me vendo ressuscitado. Venceu os grilhões da morte. Então, celebrando hoje esta festa, como fala São Paulo, é o fundamento da nossa fé, a razão de ser da nossa igreja, nós temos que transformar realmente a nossa vida.
sempre gosto de falar, o cristão não deve encarar a vida como os animais, nascem, crescem e morrem. Os cristãos não devem encarar a vida como as plantas, nascem, crescem e morrem. Nós cristãos batizados, nós morremos para ressuscitar com nosso Senhor Jesus Cristo. E a cada dia da nossa vida é Páscoa, a cada dia é tempo de renovação, é primavera, é vida nova, é algo de esperança, que nós somos chamados para entender cada vez mais esta dimensão que nós estamos celebrando no dia de hoje. Nós devemos sepultar a cada momento para ressuscitar. Então o cristão, ele morre para ressuscitar cada vez mais com o próprio Cristo. E que sejamos entusiasmados como estas duas mulheres. Maria Madalena, no início da igreja, os santos padres nos diziam, é a apóstola dos apóstolos, porque ela testemunhou o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Basta a gente ver Tomé também. Tomé teve aquela dificuldade de entender que Jesus tinha ressuscitado. Nós vamos ver daqui uns dias esse evangelho. Por quê? A única imagem que Tomé ele viu de Cristo foi o Cristo na cruz, o Cristo crucificado. Quando os apóstolos contaram para ele, ele não acreditou. Daí Jesus disse, olha Tomé, põe as suas mãos aqui na minha. E essas duas mulheres fizeram. Elas viveram a ressurreição. E por isso que elas deram testemunho e que nós possamos testemunhar cada vez mais a nossa fé. Isso que é celebrar a Páscoa na vida da igreja e também na vida e no coração de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.